Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É como se Pedro estivesse aqui concluindo a sua pregação, né? Porque isso aqui é visivelmente um desfecho. Eu estou finalizando um raciocínio. Ele fala de Jesus, nós estamos estudando a sua pregação, digamos assim, nós estamos meditando na sua pregação. É interessante, né? Hoje nós estamos debruçando sobre a pregação de Pedro, mas nós, como esposas de pastores, podemos debruçar sobre a pregação dos nossos maridos, né? E perceber como é que eles estão pregando. E entender se a pregação tem começo, meio e fim, se ela tem essa evolução da verdade, essa progressão no entendimento para que as pessoas compreendam com facilidade a mensagem. É que você vê que Pedro tem um início, ele eleva a mensagem, agora ele caminha para uma finalização. Ele está como se encerrando. E aí ele fala sobre isso. Em nenhum outro há salvação. A tendência do ser humano sempre foi buscar em coisas e pessoas algo para se segurar, para apoiar a sua vida. E aqui o sistema judaico tinha os ritos do sacrifício, a ida ao templo, as muitas leis, né, que foram dadas a Moisés. E essa mensagem aqui se torna-se muito oportuna porque eles estavam apegados àquele sistema. Ou seja, a salvação não vinha só de Deus, ela vinha se você cumprisse aquelas ordenanças. E aquele sistema, não vou falar que foi um sistema humano, porque foi criado por Deus. Você vai ver a instituição das leis mosaicas lá em Êxodo. Mas o objetivo não era aquele. Quando você lê Apocalipse e encontra aquele versículo que o Cordeiro foi sacrificado, né, desde a fundação do mundo, você entende por que é que foi instituído o sacrifício, por que é que havia o tabernáculo, o altar do sacrifício, porque tudo no tabernáculo já remetia ao sacrifício de Jesus. Então, aquele sistema, todo aquele sacrifício, todas aquelas ordenanças espelhavam, era como se fosse a sombra de algo muito maior que viria no futuro. E agora, o Espírito Santo, através de Pedro e de todos os que vieram a pregar sobre essa salvação que só pode ser encontrada em Jesus, de certa forma eles estão dizendo, vocês vão ter que abrir mão disso, porque não é mais o sacrifício de animais, não é mais o sangue de animais, não é mais se apoiando no templo, no sacerdote, é no nome de Jesus. Então, a mesma coisa aconteceu com Noé. Eu gosto de usar o exemplo de Noé, porque é muito válido também para a nossa fé. A arca foi ordenada, Deus ordenou a construção da arca, Noé ficou por mais de 100 anos construindo a arca, e a arca serviu apenas por um tempo. Chegou o dilúvio, Deus mandou que entrasse na arca, entraram as 8 pessoas, entraram os casais de animais, a chuva veio, depois levou o tempo para a chuva, as águas baixarem. Talvez a arca serviu por um ano, e depois Noé teve que abrir mão da arca. Ele não pode ficar com a arca, eu vou ficar aqui dentro da arca, eu gastei muito tempo da minha vida na construção dessa arca. Então, tudo vai ter que ser em torno dessa arca. E não era. Tinha um mundo para povoar. A raça humana viria agora a partir de Noé, porque todas as demais pessoas tinham morrido. E se Noé insistisse em ficar na arca? Né? O projeto de Deus não poderia ser levado à frente através dele. O mesmo está se passando aqui. Quando Pedro ousadamente fala
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Sempre foi assim, não há salvação fora de Jesus. Mas até que o Senhor Jesus, até que chegou o momento que o Senhor Jesus veio ao mundo em forma humana, cumprisse com vamos dizer, a obra da redenção, até que tudo se cumprisse, esse nome não tinha ainda sido revelado. Os judeus não conheciam esse nome, então eles se apoiavam no sistema sacrificial, eles se apoiavam em muitas coisas. Mas isso passou. E você vê que os judeus continuam apegados ao seu sistema. A única coisa que eles não têm é o sacrifício, mas eles continuam apegados e fizeram daquilo a sua tradição, o seu meio de salvação. E aí nós precisamos nos perguntar, né? Em que nós apoiamos a nossa fé? Porque muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra de Deus e conhecendo bem esse versículo, que não há salvação fora de Jesus, nós podemos achar que nós estamos seguros de alguma forma, com uma amizade, com um dinheiro, um valor que está na conta bancária, né? Eu vou juntar esse dinheirinho aqui. Esse dinheiro aqui vai ser a minha segurança. Não há salvação. E a salvação aqui deve ser entendida no termo amplo da palavra. A salvação da alma, mas a salvação em todos os aspectos da vida. A salvação na saúde. Lembra que esse discurso começou com a cura de um homem. Ele estava perdido, ele precisava da salvação na sua saúde. Então, quando ele recebeu a cura e deixou de ser coxo, a salvação chegou para ele, a salvação na área da saúde. Então, em Jesus, nós encontramos a salvação para tudo que nós precisamos. Ele é a fonte de todo bem, não há outra fonte. Mas nós não podemos cometer o erro de nos apoiar nele e mais alguma coisa. É só ele. É só nele. Mais nada. Então, a nossa segurança não pode estar no nosso casamento, no nosso marido, não pode estar no filho, não pode estar na família, não pode estar na saúde que tem. Quantos jovens se apoiam na força que tem, na saúde que tem. E não tem nada mais frágil do que o nosso corpo, do que a nossa saúde. E é difícil você conseguir perceber que está apoiado em outra coisa, senão Jesus. Muitas vezes você precisa tirar tudo que está à sua volta. Porque nós falamos, eu não dependo disso, isso aqui não é importante para mim. Não, é só Deus, a minha vida está apoiada nele. E ele, como conhece todas as coisas, a sua onisciência, na sua onisciência ele sabe que aquilo não é verdade. Então, quando ele permite as perdas, é exatamente para revelar, olha, não é bem assim. Olha como você se comporta quando a sua saúde está ameaçada. Olha o medo que você sentiu quando alguém falou do seu nome. Quando se levantou uma mentira. Você ficou apavorado, você ficou sem dormir, você ficou ansiosa. Você tentou se justificar de todas as formas, justificando. Você ficou com mágoa, você ficou com raiva. Então, a sua salvação não está apoiada só em Jesus. Você depende daquilo. Nós precisamos fazer esse exercício de muitas vezes tirar tudo. Não, eu não dependo do entretenimento, mas tira todo o entretenimento. As perdas revelam o que está no nosso coração. E o que aconteceu com Jó foi bem isso. Quando Jó perdeu os filhos, o patrimônio, a reputação, ele não blasfemou contra Deus. Ele permaneceu ali firme. Mas quando tocou na saúde, tá certo, a prova era difícil, era muito difícil, mas veio à tona o que estava dentro dele, que não viria numa outra situação. Então nós precisamos enxergar essa face bondosa de Deus quando permite perdas na nossa vida, porque aí nós descobrimos se nós estamos vivendo essa fé, que não há salvação em nenhum outro. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro nome, não há salvação em nada nem ninguém. Toda salvação vem de Jesus. Todo bem vem de Jesus. Não vem das nossas mãos, não vem das pessoas que estão à nossa volta, não vem da nossa saúde, da nossa força, né?
Não sei, você já deve ter pensado, muitas vezes a gente vai deitar à noite, você já pensou assim, e se meu coração parar de bater essa noite? Eu posso estar dormindo. Quer dizer, eu não vou ter a chance de falar uma só palavra. E aí? Porque está no controle do céu, não está em meu controle, não está nas minhas mãos. Quando nós confiamos nessa soberania de Deus, realmente nós estamos fazendo de Jesus a nossa salvação. E um outro detalhe também desse versículo aqui, quando Pedro fala isso, não sei se vocês entendem, mas falando dessa forma para esse público, de certa forma ele também está dizendo, o senhorio é de Jesus. Porque se todo o poder está com ele, significa que vocês não são senhores. Mas ele está falando com os homens mais ricos e poderosos do seu tempo. Ele está falando com as pessoas que achavam que estavam no controle. Eles é que conduziam o povo, eles é que governavam o templo, né? Eles é que determinavam tudo. Eles controlavam, manipulavam o povo. Mas quando Pedro fala, não há salvação fora de Jesus, não há salvação fora do nome dele, ele está dizendo, somente Jesus é Senhor. Não importa se alguém tem autoridade. A fonte daquela autoridade, lembra que o próprio Senhor Jesus falou isso, né? Nenhuma autoridade você teria, Pilatos, se o meu Pai não tivesse te dado. Então, o Senhor é Deus. Quando nós reconhecemos que não há outro Senhor senão Ele, nós não precisamos bajular as pessoas. Nós não precisamos ficar com medo do que as pessoas podem fazer. Senhor é Deus. Por que eles estão tão corajosos assim? Porque eles sabem. Os discípulos aqui estão vestidos dessa fé. Vocês são apenas homens. Porque Salvador e Senhor é o meu Jesus. Quantas vezes nós não temos medo do que as pessoas podem fazer conosco? Quantas vezes nós não nos sentimos inseguras com respeito ao futuro, porque a gente, no fundo, teme que as pessoas tenham o controle, sabe, do nosso futuro. Porque se alguém falar, eu posso sair daqui e ir para lá. Não é Deus que está no governo de tudo? Não é Deus que governa a sua igreja, governa o mundo? Não há um Deus na sala de comando desse universo? Então, se esse Deus não é capaz de controlar a minha vida, então é inútil a minha fé. Mas quantas vezes nós tememos homens? Nós nos sentimos amedrontadas com respeito ao futuro. E aí você saber esse momento, sabe? De se libertar dessas coisas que a gente acaba pegando ao longo da vida e nos agarrando. Agarra muito ao marido. E aí, quando perde o marido? Como é que é a vida sem o marido? Já não sabe mais viver. Mas o marido não é para sempre. Nós não tivemos promessa que o casamento seria para sempre. Nós nunca tivemos promessas assim. Nós criamos promessas na nossa cabeça, que tudo vai ser para sempre. Principalmente as coisas boas, né? Mas e aí quando vier o mal? Que pode chegar a bater a porta de qualquer pessoa, a qualquer momento. O nosso Deus continua sendo o Senhor de todas as coisas, né? O senhorio é dele. E ele providencia essa consolação, esse sustento, ele sempre providencia. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Gente, que versículo maravilhoso, não é? Se a gente fosse dividir aqui, eu dividiria em 5 partes. Primeiro, olha só. Eles vendo a ousadia. Ousadia é algo muito importante no nosso tempo. Hoje nós temos liberdade para pregar o evangelho, mas não temos ousadia. Quando eles não tinham liberdade, eles tinham muito mais ousadia. Isso é contraditório, né? Quando a vida está correndo risco, as pessoas vão lá e falam, não importa se elas vão ser presas, não importa se vão morrer, elas vão lá e pregam. E quando não há nada em risco, as pessoas se acovardam, se acomodam, né? Hoje nós temos, em grande parte do mundo, né, pelo menos no mundo ocidental, há essa liberdade para se pregar. Mas quem prega com ousadia?
Aqui, os sacerdotes, o sinédrio, eles estão diante do sinédrio. No mínimo, 71 pessoas estão aqui. E eles estavam no meio. Lembra que nós falamos que eles foram colocados no meio. Mas aqueles homens, quando olharam, viram tanta ousadia, eles não gaguejaram para falar, eles não ficaram inseguros, eles não ficaram transpirando, eles não ficaram vermelhos, eles não ficaram com medo. Imediatamente foi visto ali que quando eles foram convocados para falar, eles se apresentaram e começaram a falar, especialmente Pedro. Não houve aquele, mas será que, né? E agora? O que eu falo? Não houve. Eles abriram a boca, imediatamente abriram a boca. Hoje, às vezes, nós percebemos que há uma covardia de se testemunhar de Jesus até para uma única pessoa, quanto mais diante de um tribunal, quanto mais quando a vida está ameaçada. Essa igreja que nós temos hoje, essa igreja que eu digo, essa composição de cristãos que nós temos hoje, né? Essa igreja, se de repente levantasse uma perseguição, quem ficaria? Se a vida fosse ameaçada, quem continuaria confessando a fé em Jesus? Porque nós não vemos essa ousadia. Pedro aqui fala de uma forma tão sem hesitação, sem equívoco, que os próprios perseguidores ficaram assim, passados, admirados. E aí eles foram informados que aqueles homens não eram homens formados pelas escolas rabínicas, né? Porque eles devem ter começado a perguntar: onde esses homens estudaram? Quem foi o mestre? Quem ensinou? Não é? Imediatamente. Porque essa ousadia, você compreende aqui, que só vinha, fica subentendido, que a ousadia para falar, que a intrepidez só vinha através de uma boa escola, de uma boa preparação. Agora eu estou preparada, eu posso falar em público. E foi exatamente o contrário. Eles não tinham sido preparados por nenhuma escola, mas eles estudaram na escola do Espírito Santo, né? Eles tiveram um mestre que era o Senhor Jesus. Então isso aqui fez toda a diferença. Quantas vezes nós também achamos que não temos condições de fazer alguma coisa porque nós não passamos por um ensino tradicional, por uma escola tradicional? Quantas vezes nós nos sentimos desqualificadas na forma de trabalhar ou de fazer alguma coisa na obra de Deus porque não tivemos um processo como o mundo julga como um processo tradicional? Mas isso aqui mostra para a gente que para Deus não há limite, não é só quem estudou que pode servi-lo com intrepidez, com ousadia, que pode fazer diferença nesse mundo. Há um ensino que vem do Espírito Santo, há um ensino que é divino, que é celestial, há uma capacitação que é celestial. E essa capacitação é tão superior à capacitação humana apresentada nas escolas desse mundo que deixam os poderosos admirados. Os poderosos se maravilham. Mas se eles são pescadores, quando fala aqui, olha, eles foram informados que estavam ali diante deles homens iletrados, indoutos, ou seja, eles eram, para o seu tempo, homens ignorantes. Porque qual a profissão que eles exerciam? O que eles faziam? Eles eram pescadores, de uma região que nem tinha escolas tradicionais, famosas. Eles não estudaram, eles tinham pouquíssimo conhecimento. Não estou dizendo aqui que eles eram homens ignorantes de não entender nada da vida, porque eu já conheci muitas pessoas que não passaram em nenhuma escola e não eram ignorantes com respeito à vida. Elas tinham senso de valores, elas compreendiam o que estava acontecendo à sua volta, não é? Você também já deve ter conhecido pessoas do interior, do sertão, e que eram pessoas inteligentíssimas. Aqui, os iletrados, indoutos aqui, não é que eles não eram inteligentes, é que eles não tinham passado por um ensino tradicional. Eles não tinham passado pela mesma escola que os rabinos, que os sacerdotes passaram. E, normalmente, quando as pessoas
têm uma formação, vamos olhar agora do ponto de vista dos religiosos. Eles olharam do alto do seu orgulho, da sua arrogância. Quer dizer, então, só tem capacidade de falar com ousadia, de falar bem, quem estudou como nós estudamos. Olha só o pensamento que está aqui por detrás disso. Uma pessoa, se não passar pelo mesmo processo, ela não sabe falar. O que ela faz não tem qualificação. E aí vem o Espírito Santo e frustra tudo, né? O Espírito Santo vem e age de uma forma completamente diferente. Porque o Senhor Jesus poderia ter escolhido homens com capacitação no seu tempo e tê-los feito discípulos. Mas não, ele buscou aqueles que não tinham justamente para que acontecesse isso. E para que a glória fosse somente para Deus. Para que em nenhum momento eles pensassem assim, nós temos capacidade. Foi por causa da nossa inteligência. Nós aprendemos como falar e agora a gente fala e o nosso discurso é ouvido. Quando Paulo foi chamado, ele precisou passar pelos 3 anos da Arábia para se esvaziar do que ele sabia. E chega um momento que ele fala, decidi nada saber entre vós. Considerei como perda tudo, como escória, como lixo. Então, as pessoas que têm alguma formação para se gloriar, alguma coisa que o mundo valoriza, precisa passar por esse processo de esvaziamento e colocar aquilo aos pés do Senhor Jesus. Olha, isso aqui não é nada. Eu quero a capacitação que vem do Senhor. Porque se nós nos apegarmos às nossas capacitações humanas, a capacitação de Deus não vai vir sobre nós. Aqueles homens certamente, né? Tanto Pedro como João e os demais discípulos, todos eles sabiam, eles eram conscientes que eles não tinham capacidade por si só. E aí vem, quando nós chegamos diante de um desafio, nós enfrentamos esse desafio apoiado na nossa capacidade ou confiando no ensino do Espírito Santo, que ele, que está lá, a promessa dele, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará à verdade. Nós confiamos nisso ou confiamos na nossa experiência, no nosso tempo de obra, naquilo que nós já conhecemos? Porque se nós nos apoiarmos em alguma vantagem humana, nós não estaremos nos movendo no sobrenatural de Deus. E aí vai ser impossível que as pessoas reconheçam Jesus em nós. Porque foi a partir daquela ousadia, você vê o começo do versículo fala, vendo a ousadia. E aí depois, o que acontece? Eles se maravilharam-se e eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por causa da ousadia do que eles estavam falando. Aquele não era um discurso comum. Não se ouvia aquilo em nenhuma sinagoga. Imagina quantos rabinos existiam nesse tempo, mas nenhum rabino falava daquele jeito. Então, quando o Espírito Santo nos capacita, a sua capacitação vai causar nas pessoas à nossa volta uma admiração. Elas podem, de repente, não aceitar a palavra, mas elas vão ver que tem algo de sobrenatural ali. Porque a ousadia de você se mover, né, no sobrenatural e na dependência de Deus faz com que as pessoas sejam tocadas. Então, hoje nós precisamos dessa ousadia. Nós precisamos falar pelo Espírito Santo. Nós precisamos confiar que o Espírito Santo vai nos usar e não nos apoiarmos nas nossas muletas, porque a gente cria muletas, né? Eu vou ao plano A, um plano B, um plano C, e não tem plano. Você consegue imaginar Pedro aqui com um plano A, B ou C? Não tem plano. Nós vamos para o Sinédrio. O que nós vamos falar no Sinédrio? Como nós vamos nos defender? Não tem plano. Mas o Espírito Santo vem justamente quando nós estamos assim, vazios de nós mesmos. Então, nós precisamos reparar bem aqui entre nos mover no espírito humano e nos mover sob a influência do Espírito Santo, porque é isso que a gente vê nesse versículo aqui.
E a última observação desse versículo é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quantas pessoas já nos disseram, quantas pessoas já chegaram até nós e falaram assim: eu reconheço Jesus em você. Eu reconheço que você esteve com Jesus hoje. Quantas? Porque quem esteve com Jesus certamente vai ter um comportamento, uma atitude, uma palavra, o seu modo de falar diferente. Não é a mesma pessoa. Aqui eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem reconhece que nós estivemos com Jesus hoje? Porque se ninguém percebe que nós somos de Deus, que luz é essa que está brilhando em nós? Quando nós falamos, quando nós aconselhamos, quando nós estamos num autocarro ou na fila do supermercado, quando alguém nos pede um favor, será que as pessoas reconhecem Jesus em nós? Porque esse versículo não está aqui por acaso, né? Ele não está aqui à toa. É preciso que as pessoas olhem para a nossa vida e reconheçam: nós estivemos com Jesus, nós falamos com Ele hoje, nós oramos, nós estamos em comunhão com Ele. Num mundo em trevas, onde surge uma luz, sabe? Mesmo que seja uma pequena luz, essa luz vai ser destacada, essa luz vai ser vista. Se as pessoas não notam Jesus em nós, tem alguma coisa errada na nossa fé. A nossa luz não está brilhando. Então vamos para o 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então as coisas só estavam piorando para os religiosos, né? Porque o homem tinha sido curado, toda a multidão ali do pátio do templo, à volta, naquelas redondezas, tomaram conhecimento e foram ver aquela cura maravilhosa, extraordinária. E agora eles tinham aprisionado Pedro e João. E por último, olha o desastre, quando eles vão ouvir, porque a ideia era: nós amedrontamos esses homens, nós intimidamos, eles não vão saber como responder, como se comportar diante de nós, e aí nós vamos crescer para cima deles. Mas não é isso que acontece. Diante daquele interrogatório todo, daquele julgamento, os dois são intrépidos, os dois não têm medo. Então, olha só a sequência de fatos. E eles não tinham como combater, porque a cura, junto com Pedro e João, estava o homem que fora curado. E o homem não tinha nada que falar que fosse contrário. O homem endossava, validava, o testemunho validava a pregação de Pedro. Imagina isso. Pedro está pregando com toda ousadia e ainda tinha ao seu lado o ex-coxo, o ex-doente, curado para testemunhar. Olha aqui, tá vendo? A salvação de Jesus chegou. Ele foi curado no nome de Jesus. Está aqui a prova, né? Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Não tinha mais o que perguntar. Quanto mais eles perguntavam, quanto mais tempo eles dessem ali para Pedro e João, mais aqueles dois iam pregar, e pior a coisa ia ficar, digamos assim, né? Então eles mandaram os dois saírem. Então vamos mandar sair, vamos resolver aqui a situação. E eles falam, né? O que a gente vai fazer com esses homens? Gente, essa pergunta aqui é a mesma que o inferno, que os demônios fazem no inferno, né? Eu acho que essa pergunta é a mais feita. Os demônios fazem conferência também, todo dia. O que a gente vai fazer para parar esse homem, essa mulher? Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, essa pergunta também é feita. O que a gente pode fazer para parar essa pessoa? Quantas vezes você já não viu um demônio manifestado em alguém e os demônios falam, né? E sob a autoridade de Jesus, eles falam, principalmente com respeito ao pastor.
Eu já ofereci isso, já ofereci aquilo, já mandei mulheres, já mandei dinheiro, corrupção, já levantei perseguições, calúnias, injustiças para ele sujar o coração. Eu já fiz de tudo. Porque assim, os demônios agem dessa forma. Quando há alguém sincero, intrépido, que anda na verdade, essa pessoa é uma ameaça. Porque ela vai pregar, ela vai falar do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela viveu. Ela vai sempre falar. Ela não precisa ser estimulada, ela não precisa ser mandada a falar. Ela simplesmente vai ser uma testemunha de Jesus. E aí, quando se há um testemunho verdadeiro, quando o evangelho está sendo pregado através de alguém, o inferno vai trabalhar para parar essa pessoa. Esse conselho aqui e essa pergunta, né, que havemos de fazer a esses homens, continua valendo para os nossos dias e vai ser assim até o fim. Vai sempre existir esse enfrentamento. Nós pregamos a verdade, nós andamos na verdade e na justiça. Nós vamos encontrar oposição, nós vamos encontrar perseguições, nós vamos encontrar dificuldades, porque o próprio inferno, os próprios demônios vão fazer uma conferência. O que eu faço hoje para parar essa mulher? O que eu faço para parar esse homem? Né? O que havemos de fazer? E aí eles admitem, foi feito um sinal notório e nós não podemos negar. Né? Se eles pudessem, eles negariam. Então, veja bem, se o sinal não fosse notório, vamos fazer a antítese dessa frase? Porque muitas vezes nós entendemos a Bíblia também através da antítese, faz a frase ao contrário. Então, quer dizer que se o sinal não fosse notório, eles poderiam ir lá e tentar criar confusão, eles poderiam negar. Mas o sinal era notório demais, estava visível demais. Muitas pessoas tinham visto. Por isso que, através de nós, do nosso ministério, da nossa vida, os sinais precisam ser notórios. Jesus tem que ser muito visível, de forma que ninguém possa negar. Não, olha, essa pessoa venceu pelo poder de Deus. Ela não tinha condição de vencer. Ela estava mergulhada num problema assim, sem solução. Foi Deus que a livrou. O sinal é notório. Não tem como as pessoas dizerem que, olha, a família era um caso perdido, esse filho era um caso perdido. Não tinha o que fazer. Foi tentado tudo para recuperar essa pessoa. E nada teve sucesso. Mas Deus, através da oração, da fé dessa pessoa, agiu. E hoje nós temos esse testemunho, o sinal é notório. Então nós temos que buscar que através de nós sinais notórios sejam vistos. Porque aí as pessoas não vão ter como contradizer. Eles vão ter que pensar numa outra coisa agora, né? Eles estão reunidos ali, o conselho do mal, o que a gente vai fazer? Porque negar o sinal, nós não podemos chegar dentro do povo e falar, não, esse homem não era coxo, isso é mentira. Não, todo mundo sabia que o homem era realmente um coxo, 40 anos ele estava ali. Por isso que quando entra pelas portas da igreja, as pessoas mais perdidas da cidade, a gente tem que agradecer, a gente tem que ficar muito feliz. Por quê? Quando essa pessoa for recuperada, quando ela for curada, quando ela for liberta, quando ela prosperar, quando ela se transformar numa nova criatura, toda a cidade vai perceber, olha, realmente foi Deus. Algo extraordinário aconteceu ali, porque não tinha saída. Veio aquela senhora paralítica, não sei quantos anos paralítica, excelente. Veio aquele que bebe há 50 anos, ele é o bebum da cidade, excelente. A pior prostituta, a mais perdida, excelente. Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque a glória dele é vista nos perdidos, não são nos salvos, nos sãos, nos que acham que estão bem. Né? Então, nós precisamos ir atrás desses sinais notórios. Porque aí as pessoas vão chegar a essa mesma conclusão aqui. O 17 fala, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum,
Então, já que a gente não pode contradizer o milagre, já que nós não podemos chegar e falar, não aconteceu milagre algum, vocês estão mentindo, então vamos combinar aqui, vamos fazer uma ameaça rigorosa, olha só, uma ameaça pesada contra eles, para que eles não falem isso nunca mais, não fale para homem algum. Vocês não vão falar que a salvação vem só de Jesus, vocês não vão falar que é a salvação no nome dele, que no nome dele pode se curar, se libertar. Vocês não vão falar do nome dele para ninguém. Olha só a ameaça do diabo. Então, o diabo fica feliz quando a gente se cala. Qual é o plano aqui? Não falem. Eu vou deixar que vocês fiquem até por aí, mas não falem. Não falem. Quantas vezes o diabo quer calar a nossa boca também, né? Porque se a gente não fala, nós não testemunhamos e a palavra vai ficar limitada. E o 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. É, portanto, uma marca incontestável que alguém é de Deus. Você vê que o que ela está falando se torna uma ameaça. Uma igreja ou uma pessoa que não incomoda, ela não está carregando a verdadeira palavra. Porque em todos os tempos, o verdadeiro evangelho foi uma ameaça. A igreja, gente, eu falo isso muitas vezes porque nós precisamos entender. A igreja tinha acabado de nascer. O que era a igreja primitiva nesse tempo? Eles não tinham ficha de membros, eles não tinham lugar, eles não tinham obreiros, eles não tinham uma igreja constituída ainda. Algo tão frágil, uma plantinha tão pequena. Então, você pensa assim, não posso deixar essa plantinha morrer, então não vou deixar nenhuma ameaça vir. Eu não vou deixar que o sol seja mais forte, que venha uma chuva pesada. E Deus não age assim. A igreja está acabando de nascer e as mais duras perseguições vêm para mostrar o quê? Se alguém está levando a palavra e essa palavra é verdade, não é só uma mensagem que está vindo da boca de alguém que não vive essa palavra, então essa palavra e essa pessoa serão tidas como uma ameaça. Portanto, para mim, isso é uma das marcas de uma igreja verdadeira, a perseguição. A igreja primitiva começou com perseguição e a igreja de Jesus, ao longo desse mundo, vai enfrentar perseguição. Perseguição tanto como um corpo ou como um indivíduo. Vai ter sempre a perseguição. O 19 diz, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Eles haviam recebido a autoridade do próprio Senhor Jesus para pregar o evangelho. Portanto, a autoridade de Jesus estava acima da autoridade dos religiosos. Por isso que ele chegou e o que os dois falaram? Então, é certo? Em outras palavras, vocês acham que é certo? Nós recebemos a autoridade do próprio Deus para falar o que a gente fala. Vocês acham que é justo a gente desobedecer a Deus para obedecer vocês? Gente, é muita ousadia, é muita intrepidez, não é não? É muita intrepidez. Aqui não é Pedro. Não é que ele não está vestido com o espírito de Pedro, ele está vestido do Espírito Santo. Não é certo a gente deixar de servir a Deus para servir vocês, desobedecer a Deus para obedecer vocês. Então, o que é que nós fazemos que nós incorremos aqui, nisso que Pedro está falando? Quantas vezes nós desobedecemos a Deus para obedecer alguma coisa desse mundo, para obedecer a nossa vontade, para obedecer algum ditame dessa sociedade? Porque não é justo. Não é justo. Não é justo deixarmos de pregar o evangelho por qualquer adversidade que apareça. Não é justo eu deixar de testemunhar de Jesus porque eu fiquei doente. Não é justo eu deixar de testemunhar porque eu perdi alguma coisa. Não é justo. Não é justo. É o que Pedro está falando, não é justo. Mas quantas pessoas perdem esse olhar e deixam de pregar o evangelho, deixam de servir a Deus? E elas acham que estão fazendo algo bom. Elas acham que estão sendo justas.
Mas se Deus nos chama, se nos capacita, se nos dá o seu Espírito, se o próprio Senhor Jesus nos comissiona a pregar, é justo tirar as mãos do arado? É justo olhar para trás? É justo? Aqui Pedro faz a pergunta. Uma pergunta inteligente, que nós temos que fazer. Eu preciso fazer para mim mesmo todos os dias. É certo eu deixar de orar? É certo eu deixar de atender as pessoas? É certo eu deixar de dar minha vida pela causa do Evangelho? É certo? É justo isso aos olhos de Deus? Porque muitas vezes nós até continuamos na obra, mas nós não estamos dando para a obra o que deveríamos dar. É justo isso? E o 20 fala, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, quem deixa de falar é porque nem viu e nem ouviu, não viveu experiência com Deus. Porque quem de fato viveu não vai deixar de testemunhar, não vai deixar de servir. As muitas pessoas que nós vemos virar as costas para a missão que recebeu e desconsiderar aquele que deu autoridade, é porque, no fundo, ela não viveu essa experiência. Porque se ela tivesse vivido, ela não conseguiria falar, eu não quero mais fazer a obra de Deus. Ela não conseguiria ser indiferente ao chamado. Você vê um Pedro e um João aqui falando, olha, nós não vamos obedecer. Nós não vamos nos submeter a essa palavra, porque isso não é justo. Nós precisamos ser justos com o Senhor que nos chamou. Mas muitas vezes, o que nós vemos nos nossos dias são pessoas injustas e cheias de si, achando que são justas, que estão fazendo a coisa certa. E aí, quem é que vai convencer o contrário? Elas vão continuar nesse pensamento. Mas um dia nós estaremos diante do tribunal de Jesus. Seja para um julgamento final, ou seja para o julgamento das obras. E ele vai mostrar o que é justo e o que é injusto. Quem foi justo e quem foi injusto. Né? Eu vou parar no 20. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe.